Bora lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui no canal SBTV. Eu me chamo Neto, meu amigo, agora o técnico Ceni pode responder, porque ele foi citado nominalmente pelo Rodrigo Caetano, diretor da CBF, falando sobre um possível novo treinador da seleção brasileira. Por mais que o interesse seja no Jorge Jesus, no Ancelotti, ele citou o técnico Ceni. Vamos entender um pouco mais dessa história por aqui no canal SBTV, muitos assuntos importantes para serem abordados. Então já sabe, o like é muito importante, ative todas as notificações, verifique a inscrição. Caso você ainda não seja inscrito, será muito bem-vindo como novo integrante da família SBTV. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o like antecipado. Relatório informativo sobre os machucados, os lesionados. O lateral esquerdo Iago Borduque e o meia Rodrigo Nestor participaram normalmente da atividade de hoje no CT do Bahia. Michel Araújo fez um novo trabalho de transição física e técnica, enquanto Gabriel Xavier fez parte do treino no campo e outro na academia. Santiago Arias e Ronaldo ficaram na fisioterapia. Amanhã será o último dia de trabalhos do Bahia, antes de enfrentar a equipe do Ceará na segunda-feira na Fonte Nova. Balanço financeiro, muita coisa aqui, meu amigo, importante. Saíram as DFs de 2024 do Bahia anteontem. E o Renatinho Guedeville fez uma visão geral delas para ficarmos na mesma página. Aqui a situação é a seguinte: ele começou justamente pelo último gráfico de relatório financeiro. A gente tem um infográfico do começo de como foi o ano, do ano passado, com as receitas de 299 milhões, a maior até hoje, e custos e despesas da ordem de 533 milhões, somada a um resultado financeiro de 3,3 milhões, acarretando um prejuízo de 246 milhões. Um volume relevante, mas que precisa ser contextualizado dentro da estratégia do grupo. Ou seja, a situação é a seguinte: a receita bruta cresceu quase 27% e já há uma participação um pouco maior de receitas não recorrentes, venda de atletas nesse caso. O Renatinho sempre fala que essa é a linha que o Bahia tem potencial de crescer economicamente mais rápido, com potencial de valorização de quem está sendo contratado agora, além dos moleques da base que foram negociados. O CEP mudou para Postcode, lembram? Pois é, agora é City Football Group. Cresceu cerca de 17,6 milhões no Brasileirão, em função do oitavo lugar no ano passado, né? Um crescimento pequeno também na Copa do Nordeste, mas de lado na Copa do Brasil. O Campeonato Baiano é que a gente se fala, né? Serve para sacanear o rival, porque dinheiro que é bom, não tem. O crescimento também nas receitas comerciais, aumento na linha de patrocínio. Foi majoração em contratos já existentes e chegaram dos novos contratos. Nem a Viva Sorte Bet nem a Puma estão nesses números no passado. Nesse ano os números tendem a ser maiores ainda, né? Eles foram fechados esse ano. A redução de grana de licenciamento foi em função da decisão de não operar mais a loja da Fonte Nova e sim terceirizar para a Volt. Aumento também na linha de Match Day, impacto da implantação no check-in ainda foi pequeno, pois o sistema começou quase no final do ano. Aqui já temos inclusive a pista do que será uma tendência nos próximos anos, que é o aumento da relevância da receita com negociação de jogadores. Vendeu, o Bahia emprestou mais de 30 milhões de reais em relação a 2023. Mais um detalhe: vendas de Tassiano e Biel não foram em 2024, eles sim em 2025. Outro ponto a ser levado em consideração, né? Aqui algumas vendas, por exemplo. Ainda nas contas de resultado, vamos falar de custos e despesas. O crescimento substancial de 65% em relação a 2023, o que ratificou que a decisão foi turbinar na qualificação do elenco para obter desempenho esportivo. Seria possível um movimento desses de um clube do nosso tamanho sem um investidor? Sim, mas às custas de um endividamento elevado e se financiado com todos os outros atores do ecossistema, com dívidas vencidas, com clubes, jogadores, agentes e, claro, o governo. Então, isso é muito importante. Esse aumento foi muito puxado com custos com o pessoal. Os atletas que chegaram em 2024 levaram o patamar, obviamente, e o desembolso mensal com salários e encargos. Ou seja, no geral, temos aqui um prejuízo de 246 milhões em 2024. A gente tem aqui, claro, que entender que no começo de temporada, no começo de safra, isso vai acontecer, meus amigos. Isso aqui é natural. A tendência é o clube ser autossuficiente nos próximos anos. O Bahia está começando a crescer nesse sentido. E muitas receitas que geraram impacto importante financeiro do Bahia já foram esse ano, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Toda SAF que queira competir em nível na Série A terá prejuízo nos primeiros anos. Fazer futebol no Brasil é caro para poucos. Fora disso, flertar sempre com a Série B ou endividando o clube para chegar na lona. O driver estratégico do grupo é acelerar investimentos. Lembra aquele papinho da turma do Contra, que faziam conta de 500 milhões de investimentos em atletas em 15 anos? Pois é, lembram disso? Isso só é possível pelo tamanho econômico do investidor, que é sócio da SAF, e que não tem necessidade de virar lucro no curto prazo. Então isso aqui é um adendo muito importante que nosso querido Renatinho trouxe. Vou deixar esse panorama geral aqui na descrição do conteúdo, mas o resumo básico é esse, né? A gente sabe que o Bahia, inclusive, tem reduzido a sua dívida líquida,
Ano passado era 128 milhões, em 2019, 276. Na pandemia chegou a ser 324 milhões. Então, estamos praticamente zerando a dívida nesses próximos anos. Um abraço ao Renatinho, um abraço para ele que sempre cola por aqui no canal SBTV para esclarecer muitas dúvidas referentes ao Esquadrão de Aço. Isso é um ponto relevante que eu acho que trazer para vocês, porque, assim, isso foi divulgado, né, nesse começo de ano. Isso aqui é um ponto muito importante. O Bahia, a tendência, detalhe isso nos próximos anos, só para ter uma ideia, tá? O custo com logística em operação, viagem e outros assuntos cresceu de 31,8 para 54,5 milhões no ano passado. A tendência é que esse ano aumente ainda mais, porque esse ano a informação que eu trouxe, inclusive aqui no canal, é que o Bahia fretou todos os voos até o final do ano agora, né? Tem a parceria com a Sideral, agora são todos os voos fretados. Né? Esse aumento de informática foi em função de investimentos em tecnologia para treino e monitoramento de atletas. Isso aqui é muito importante também. Os custos de logística, operação e viagem que aumentaram muito em função da decisão de fretar aeronaves para voos diretos. Tá? Então, a informação que traz aqui o Renatinho é muito importante para que a gente possa entender como é que está funcionando essas questões financeiras do Bahia. Isso aqui cabe mais outro conteúdo até referente ao tema. Danilo foi destaque, treinando com a camisa do Bahia aqui, né? Nesse final de temporada europeia, enfim. Tá aí treinando aqui em Salvador, tá com a camisa do Esquadrão de Aço, ele é Bahia. Esteve, inclusive, até no X1 Salvador, onde eu narrei, inclusive, naquela ocasião. Vamos conferir o que disse o Rodrigo Caetano ao ser perguntado sobre o novo treinador da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos ver o que ele vai falar sobre esse tema. Falou agora com o Romário, com o Galvão Bueno, em transmissão de Flamengo e Vasco, lá no Prime Video. Sempre é bom. Na verdade, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto, mas tecnicamente, dentro da diretoria de seleções, justamente levantando esses nomes, os possíveis, né, as características de cada um desses treinadores, que possivelmente ali na frente, já nas próximas semanas, a gente deve iniciar realmente as negociações. Eu tenho uma coisa que tá me angustiando. Tem que entregar a tal da lista para data FIFA. Se não tiver técnico, faz o seguinte, chama o Romário e eu que a gente vai fazer. A gente faz a lista, claro. A gente faz a lista lá, cara. Então, justamente essa nossa ida a todos os estádios e também o acompanhamento por vídeo dos jogos nas ligas europeias é justamente para isso. Porque nós temos um processo lá que quando a comissão técnica chegar, nós temos que abastecer ele de tudo isso. É óbvio que isso é muito peculiar, né, do desejo e das opções dele. Mas é nosso trabalho, né, levantar o maior número de opções e de abastecer ele nesse banco de dados que a CBF tem. Bom, essa lista larga, ela é 15 dias antes, né, da data FIFA, que inicia dia 2 de junho. E é a intenção do presidente Edinaldo... É 17 de maio. Exatamente. É a intenção do presidente Edinaldo, justamente, e nós estamos trabalhando para isso, que até lá já tenhamos essa definição, porque é prioridade também da CBF que já na data FIFA tenhamos esse treinador, porque é difícil, eu não vou conseguir te responder essa pergunta. Fala 3. Porém, eu vou pelo lado estrangeiro e um brasileiro. Então, eu acho que nós temos grandes treinadores brasileiros também, né, despontando, e temos grandes treinadores estrangeiros. Como tudo que está acontecendo no nosso país, a prioridade sempre é, talvez, da capacidade técnica do profissional e não somente nem do idioma, nem da nacionalidade, a gente vai tentar fazer a melhor escolha. Mas eu vou te falar de brasileiros que despontam, e eu tenho acompanhado muito. Nós temos desde o Felipe Luiz, que está aqui, desde o Rogério Ceni, desde o Roger, são treinadores aí despontando. Renato Gaúcho. Renato, que agora acertou com o Fluminense, sem dúvida alguma, é um treinador de ponta. Mas os estrangeiros eu vou dever, porque vai ter a hora da gente... Tu não vai falar nem do Ancelotti, nem do Jorge. Melhor nesse momento, não. Vamos deixar. Vai ter hora para isso. Ou seja, ele não falou do Ancelotti e do Jorge Jesus. Pronto, ele não falou do Ancelotti. Obrigado. Um abraço. Bom jogo para vocês. Então, galera, lembra que o Ceni ficou meio chateado com a pergunta até de uma colega nossa aqui, né, da Evelyn, na coletiva sobre o técnico Rogério Ceni da seleção? Agora ele pode responder porque foi citado nominalmente pelo diretor da CBF, o Rodrigo Caetano. Então até deve ser pauta em coletiva na segunda-feira, mas, o cara foi citado. E claro que tem a preferência pelo Ancelotti, pelo Jorge Jesus, ele citou ali o Felipe Luiz, citou o Renato Gaúcho, citou também, né, a situação referente a até o Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Roger Machado, que é um treinador que também foi citado. Então eu acho que nesse momento eu acho difícil o Ceni ir para a seleção brasileira, mas é um cara que está cotado, não tem muito o que fazer não. O que é que vocês acham? Comentem aí a opinião de todos em relação ao tema, será muito importante ter aqui a sua avaliação. Eu acho que o Ceni nesse momento não toparia. Não sei, não tô na cabeça do cara também, né? Mas vai que seria um desafio dele, ele gosta muito do dia a dia, né? Seria algo a ser estudado e avaliado pelo técnico do Esquadrão de Aço. Acho que deve mesmo fechar com o Ancelotti ou com o Jorge Jesus. Mas agora sim citado nominalmente por uma entidade, né, por um diretor da Confederação Brasileira de Futebol. Esse foi o vídeo. Se gostarem, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações. Deixem um like e, claro, um comentário sobre os temas abordados. Grande abraço, até a próxima e bora Bahia!